Acho que não só eu, como também a maior parte das pessoas tem hoje uma ligação muito forte com o cinema nacional a partir dos anos 90. Esses filmes da retomada costumam estar bem presentes na nossa mente, sendo hoje para muita gente a representação do que é o próprio cinema brasileiro. E não são só os filmes, mas também a produção por trás deles. A já meio morta Ancine, a antiga Lei Rouanet, os editais, tudo isso que já é considerado como fundamental para a existência do audiovisual por aqui. Ontem eu acabei relendo um artigo que vem antes, mas ao mesmo tempo disso tudo. A crise do cinema brasileiro e o Plano Collor. Um ensaio do Jean-Claude Bernardet, já citado aqui algumas vezes, publicado pela Folha de São Paulo em 23 de junho de 1990. Eu digo que ele vem antes, mas ao mesmo tempo, porque é impossível falar da retomada sem falar da crise que matou o cinema brasileiro. A retomada costuma ser datada de 1995 a 2002, mas ela nunca é isso por si mesma. Ela sempre vem sucedida da explicação do que aconteceu de 1990 a 1992, desde o início do governo Collor. E faz sentido, a gente precisa saber do contexto histórico por trás das coisas. E a sensação que fica aqui é que o resultado da história da retomada é um resultado de orgulho do cinema brasileiro, de modo que as leis de incentivo, a Ancine e os vários filmes do período são como uma vitória épica e definitiva que acabou de vez com as trevas coloridas, como diria o Cacá Diegues. Mas é aí que tá. Essa parte de 1990 a 1992 não é sobre o Fernando Collor, mas sobre a implementação do neoliberalismo no seu governo. E isso definitivamente não acabou em 92. O que eu gosto no texto do Bernardet é a crítica pertinente de entender que a adoção nacional do neoliberalismo não surge do Collor, mas antes mesmo dele, como uma ideia nascente de solução nacional. Neoliberalismo, explicando de forma bem simples, até porque eu nem gosto de falar de política nesse canal, é a doutrina socioeconômica que valoriza a diminuição do papel do Estado na economia a favor de uma liberdade para o desenvolvimento do setor privado, ou seja, as empresas. Isso é, o governo não deve intervir na economia de modo que essa seria regulada pelo livre mercado, que é um jogo de exploração e competição individualista sobre quem suprime mais direitos trabalhistas, nasce com mais privilégios e essas coisas. Uma questão profissional, entende? Nessa ideia, a cultura nos anos 90, e acima de tudo a Embrafilme, a empresa estatal do cinema brasileiro na época, era duramente criticada pelos seus gastos e funcionamento, popularizando nacionalmente o pensamento de que o Estado não deveria investir em cultura. 49% das pessoas pensavam isso em 1988, de acordo com uma pesquisa da Folha de São Paulo. Como Bernardet diz no texto, deve-se dizer que antes da tomada de posse do Collor, só havia por parte dos profissionais queixas em relação à Embrafilme e à fundação do cinema brasileiro. Inoperância, má gestão administrativa, favoritismo, não cumprimento de compromissos. Mas o problema, como comentam os profissionais, não foram as críticas e nem necessariamente o fim da Embrafilme em si, mas sim que, em vez de tentar criar uma transição que permitisse aos produtores tentarem se reequilibrar, decisões unilaterais foram tomadas que provocaram a brusca retração do Estado na produção cultural e instalaram uma estrutura insuficientemente discutida e ineficiente. Ou seja, o problema foi o neoliberalismo mesmo. Só que ainda segundo o crítico, a crise do cinema brasileiro em 1990 não era conjuntural, mas sim estrutural. Ao longo do texto, ele traz uma reflexão crítica da dependência do Estado e a manutenção do cinema brasileiro como um cinema de autor. Ele diz, esse modelo, o cinema de autor, vem desde os tempos do cinema mudo e foi levado ao seu apogeu pelo cinema novo e cinema marginal. E sua dependência do Estado consolidado nos anos 70 não parece oferecer saída. Por aí, não há saída estrutural, isso é, uma produção que tenha público e consiga repor seus meios de produção. O que ele fala aqui não é que não deva haver um cinema de autor ou que o Brasil só precise pensar no lado comercial da arte, mas sim que o cinema brasileiro precisa entender que, como cinema propriamente, os modelos industriais são partes inevitáveis da sua produção, de modo que ignorar isso, como se fez em vários momentos da história, muitas vezes pode não enobrecer, mas sim precarizar o nosso audiovisual, como eu já falei lá no vídeo de como levar o cinema ao povo. Ele sugere, ou melhor, ele diz que é necessário trabalhar atualmente no sentido de uma mudança radical da mentalidade nos meios profissionais de cinema, e isso pela figura do produtor. O produtor, na ocasião do Bernardet, deveria ser alguém que não é apenas um investidor
bastidor que atende às solicitações de um diretor, mas um profissional de cinema que sabe ler roteiro e um pouco mais, que tem no estado apenas um de seus interlocutores ao lhes apresentar projetos, que tem uma percepção aguçada das forças em jogo na situação atual e pressente as possibilidades de produção que podem decorrer da relação dessas forças, que é fonte de iniciativas. O plano já está pronto. O plano já está pronto. Vai ser perigoso, mas eu tenho certeza que ninguém jamais se esquecerá de nós. Apesar de um pouco breve e talvez até subjetiva, essa definição é muito importante, ao que diz que o produtor deve ser alguém que saiba entregar um bom e querido conteúdo ao público, mas sem se tornar aquela figura de, mestres do capitalismo. Pelo contrário, o produtor deve ser alguém que, acima de tudo, está disposto a defender a própria indústria e buscar o melhor para o seu cinema, para sua existência e prosperidade, ao invés de só querer lucro imediato com alguma tendência de produção. Eu não estou preocupada com a minha carreira. Eu estou trabalhando em cima da minha intuição. Esse sujeito tá vivo e ele tem muita coisa para dizer. A difusão do neoliberalismo na indústria cinematográfica, assim como no mundo todo, significa uma contradição a isso, já que ela preza pela servidão às grandes corporações nacionais, ao consumo estrangeiro. Ela basicamente pede para que as legislações que mantêm o cinema brasileiro vivo parem de existir, o que na teoria pode até significar maior liberdade para as produtoras, mas na prática só concede mais poder a uma classe dominante cinematográfica. A hipocrisia é a pior doença do ser humano. E se a gente considerar o quão caro é fazer cinema e o quão relevante a posse de equipamentos e tecnologia são para a venda de um filme, a competição do mercado rapidamente chega à formação de monopólios que impossibilitariam o fazer cinematográfico dentro do Brasil. Isso enfraquece a nossa indústria, e não se trata de pensar que esse enfraquecimento não importa para você, que basta que os diretores brasileiros façam bons filmes, migrem para o mercado internacional que vai estar tudo bem para eles. Pensar assim não é nada mais do que uma pura meritocracia que sempre surge naturalmente nesse meio. É preciso se preocupar com o que está além, com os outros vários empregos que dependem da força do mercado interno e que podem ser gerados para enriquecer e movimentar a nossa própria economia. E nesse sentido eu acho que é bem razoável querer um mercado nacional forte na cultura. Hoje, a figura do produtor que a gente traçou aqui, aquele que se importa com o cinema do seu país, parece cada vez mais ameaçada, levando junto o cinema brasileiro e deixando espaço a uma nova organização da produção cinematográfica, em que o cineasta vai passar a empreender por conta própria, considerando só o seu umbigo e não a sua função e o dever do seu trabalho. E esse é só o começo do problema. Temos o direito de buscar a nossa verdade, porque sem verdade não existe liberdade, é isso. Se passaram um pouco mais de 30 anos desde a publicação desse ensaio e, novamente, a gente se vê numa crise bem profunda. Uma crise mundial, na verdade. O cinema tem mudado algumas das suas estruturas na mesma tendência neoliberal de afrouxamento da regulação e capitalismo tardio. E, novamente, nós aqui estamos com várias produções paralisadas e diversos problemas com liberação de verba. Hoje, mais do que a pura desestatização, a esquisitice mesmo parece estar na forma com a qual a política de autoexploração empreendedora vem invadindo o pensamento da produção nacional. Hoje, muitos cineastas e aspirantes a cineastas, ansiosos para de alguma forma entrar no mercado, acabam esquecendo do seu papel de formação e se jogando em cursos de qualidade duvidosa, defendendo políticas que prejudicam todo o setor e sonhando em ir atrás das grandes empresas e acordos que na verdade só vão destruir a sua profissão em breve. Esse cineasta de hoje, ou o filmmaker, eu acho que esse termo representa perfeitamente o que eu quero dizer, parece surgir com o propósito de fazer filmes individualistas, pensando só na sua rentabilidade nesse processo. A primeira contradição nisso é que cinema é essencialmente uma arte coletiva, e essa coletividade, se posta dentro do funcionamento neoliberal, que por natureza é individualista, tende a hierarquizar cada linha de produção cinematográfica com essa política de suspensão de direitos trabalhistas de técnicos e outros funcionários, sem contar com a possibilidade de desemprego em massa nisso tudo. Ninguém vai querer isso. E em segundo lugar, vale considerar que o cinema, até então sendo uma arte industrial, deve ter como objetivo comercial atender o desenvolvimento econômico-cultural do seu mercado nacional. O surgimento da expansão internacional, o tal imperialismo cultural, que se critica em Hollywood e agora no streaming também, é desse modo uma ameaça constante à economia de um país. Qualquer política neoliberal sempre se mostrou e vem se mostrando um modo de destruição do cinema brasileiro. E não, eu claramente não tô falando que, era melhor na época da ditadura, quando os filmes faziam sucesso. Não tô falando isso e também não tô defendendo aqui o paternalismo do Estado em ter que sustentar cineasta. Até porque, pelo que a gente viu até agora, já deu pra entender que essas duas políticas levam às inevitáveis crises que fazem o cinema brasileiro ser composto por esses ciclos inacabáveis.
Como eu disse, esse problema já estava aí antes, mas agora, cada vez mais profissionais do audiovisual parecem querê-lo para si. Acreditando na fábula do empreendedorismo, de que com esforço, investimento e positivismo, eles podem superar outros cineastas que não se dedicaram ou tiveram o mindset deles para chegar nessas grandes produtoras, ignorando todo o resto do cinema do seu país explodindo lá no fundo. Antes, o Bernardet criticava a insistência nacional de um cinema de autor. Hoje, o que eu mais temo é um cinema de publicitário. A publicidade, em conjunto com a produção cinematográfica nacional, ganhou bastante força nos anos 90 também. Não muito por opção, mas por necessidade mesmo, já que era a única forma de sobreviver com o cinema no momento em que os órgãos estatais deixaram de existir. E por um lado, isso teve até um ponto positivo, já que permitiu que bons equipamentos e uma melhor qualidade técnica chegassem nas produções nacionais. Só que também acontece que as tendências ditadas por esse mercado vão sempre representar um almejo internacional do nosso consumo, em detrimento da nossa produção nacional, sendo cada vez mais marcadas pelo fortalecimento desse ideal hegemônico. Então, mano, o neoliberalismo na arte não te fornece nenhuma liberdade como criador, uma vez que toda a sua produção deve atender discursos de meritocracia e propagação de novos ideais de desempenho. Como país de terceiro mundo e com a história cinematográfica e política que a gente tem, é óbvio que as oportunidades que esse pensamento traz não vão surgir pra mim nem pra você. E também não são nem essas imediatas mudanças no fazer cinematográfico da indústria que me preocupam, mas sim as futuras mudanças que isso vai carregar, a próxima morte do cinema nacional. Óbvio que ninguém vai pensar nisso tão cedo. Mais do que um país emergente, o Brasil é um país emergencial. Não adianta falar que a bomba vai explodir, o tic-tac só vai ser lembrado quando tudo já estiver pelos ares. 30 anos atrás, o cinema brasileiro morreu e depois foi ressuscitado, mesmo que ainda vivendo por aparelhos. Hoje, o meu medo é que se o cinema brasileiro morrer, os próprios filmmakers vão pedir pra enterrá-lo. Você está cercado. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Por favor, compartilhe esse vídeo aí com todo mundo que tá ligado no audiovisual, principalmente com quem cai em discurso de coach de cinema. Manda esses caras acordar pra vida, mano, pelo amor de Deus. Se quiser, comenta aí alguma coisa aí pra ajudar no engajamento do canal e se inscreve se você ainda não fez isso. Vê esses vídeos que estão aparecendo aí na tela pra entender um pouco melhor desse assunto. E, bem, é isso. Eu novamente agradeço pela sua atenção e até mais.